Diferença entre touch, display, vidro e frontal, certo? Aqui temos uma peça que se chama o touch. Não pode se confundir vidro com touch. O touch, ele se separa do display. Aqui eu tenho um display de LCD, certo? O touch, ele se separa do LCD, tá certo? Existem aparelhos que o touch se separa do display e existe aparelho que o touch não se separa do display, que é no caso da frontal, certo? Esse vidro aqui da frontal não tem função. O touch nessa frontal é uma camada também de vidro, só que essa camada ela tem função que faz clicar nos aplicativos, certo? Então, o touch em uma frontal fica por baixo desse vidro inicial aqui, certo? Já os aparelhos que separa o LCD do touch, o próprio vidro é o touch, como você pode ver. Aqui é o vidro inicial, ele tem função. Aqui é o vidro inicial e não tem função, porque ele serve apenas para proteger o touch que está na segunda camada, tá? Então, quando se separa, eu chamo de touch e o LCD de display. Quando não se separa, eu chamo a primeira parte vidro, abaixo do vidro eu chamo touch e abaixo do touch eu chamo display. Só que não é um display de LCD, é um display de AMOLED, é bem mais fino do que esse display aqui. É bem mais fino do que esse display aqui, tá certo? O display que tem aqui nessa frontal, tá? Então, na dúvida, quando você estiver se perguntando se tal aparelho tem frontal ou é separado, certo? Aí você pode jogar lá no Google a pergunta, ou jogar direto lá no Google a pesquisa. Colocar lá, Touch Moto G2. Como o Moto G2 não se separa, então, consequentemente, não vai mostrar touch, vai mostrar frontal, certo? E quando você for ligar para o fornecedor, você vai, se tiver na dúvida se é frontal ou não, você pergunta se tem a peça touch ou a peça frontal. E o fornecedor lá na hora vai te informar: olha, não é touch, é frontal, ou vice-versa, entendeu? Então não precisa ficar imaginando que é um bicho de sete cabeças, porque é bem simples, certo? Existem essas formas aí de você identificar. Se não de primeira ao olhar para a peça, mas você tem essa opção de pesquisar no Google ou ligar para o fornecedor para perguntar o valor e aí ele vai te dizer se essa peça de tal aparelho é junto ou separado, tá certo? Só uma coisa que eu quero deixar bem claro, quando a peça é frontal, certo? Muita gente troca só o vidro, embora o vidro não tenha função. Para se trocar o vidro, a segunda camada, que é o touch de uma frontal, precisa estar intacto, funcionando tudo aqui, tá? Então, mas eu não recomendo estar trocando o vidro. Primeiro que uma peça dessa é muito barata. Segundo que o investimento para se trocar um vidro é muito alto. É R$ 1.500 só para você comprar duas máquinas, que é a plataforma, né, e a estufa. Então, o investimento é um pouco alto, certo? Para se fazer só um serviço, certo? Eu não recomendo estar investindo em troca de vidro, porque, além de ser muito trabalhoso, não tem demanda e o risco é muito grande de você, ao remover o vidro, você trincar a segunda camada ou até mesmo o display, entendeu? Na hora de remover esse vidro, certo? E a dificuldade é maior ainda para remover o vidro quando ele está todo trincado, mas todo trincado mesmo, entendeu? Então fica mais complicado ainda. Então, para que o cliente não dê retorno reclamando, é interessante trocar a peça completa mesmo, tá certo? No caso, quando ela se separa, é mais simples de fazer a remoção do touch dessa peça aqui, ó. É mais simples de fazer, certo? Então, é interessante essa aula, você saber para não ficar se enrolando, tá bom? Então, valeu a aula de hoje e até a próxima aula. Até mais.